tempo que eu não tinha esse sentimento. Nós temos 2 candidatos à presidência. Um eu conheço, é o Serra. É o homem dos genéricos, do combate à AIDS. O outro, eu achava que conhecia. Mas hoje eu não o conheço mais. Tudo que ele dizia mudou muito. Isso dá medo na gente. Essa declaração foi dada pela atriz Regina Duarte durante a campanha de José Serra, do PSDB, em 2001. Na ocasião, o tucano disputava a presidência com Luiz Inácio Lula da Silva. O petista, como todos sabem, saiu vencedor. A propaganda é polêmica até hoje e desde que a peça foi divulgada, Regina passou a dividir opiniões, seja na própria classe artística ou mesmo entre a população em geral. Antes deste episódio, a atriz já havia feito campanha para Fernando Henrique Cardoso contra Eduardo Suplicy e Jânio Quadros para a Prefeitura de São Paulo em 1985. Minha gente, a hora da decisão está chegando. E a gente tem que ficar muito unido nesse momento para eleger Fernando Henrique prefeito de São Paulo. Eu acho que a gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frágil democracia. Gente, não vamos nos iludir nesse momento. Votar em Suplicy é ajudar o Jânio. Não vamos também nos esquecer do que aconteceu na Alemanha na década de 30. Os democratas se dividiram e o que aconteceu? Hitler subiu ao poder com pouco mais de 30% dos votos. Em 2016, em meio ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, a atriz era figurinha carimbada nas manifestações que pediam a saída da petista e exaltava a Lava Jato. Já em 2018, Regina Duarte voltou a ser alvo de ataques por ter se posicionado a favor da candidatura de Jair Bolsonaro. Estou me colocando aqui porque eu acredito que Bolsonaro é patriota, é um cara do bem, criado no amor à pátria, republicano, que respeita as instituições. Estou votando nele sim. Você pode criticar o meu voto, mas jamais me acusar de omissão. Estou aqui porque acredito. Ele não é um cheque em branco. Aliás, a atriz se defende ao dizer que nunca foi partidária e que apoia planos de governo. Porque as minhas posições que eu venho tomando desde os anos 70, eu corri de cavalo, eu me enfiei embaixo de porta na 25 de março, fechando, quase me esmagando para fugir da cavalariça, entendeu? Eu participei de palanques no Anhangabaú, ao lado de Lula, sabe? Pelas diretas já, pela anistia ampla, geral e restrita, a Revolução dos Cravos com a Ruth Escobar, fizemos passeatas pedindo, hoje nunca foi partidária. Neste início de 2020, a atriz voltou aos holofotes e movimentou as redes sociais após convite do presidente para que assumisse a Secretaria da Cultura, no lugar do demitido Roberto Alvim. Não é a primeira vez que eu sou convidada para esse cargo. Me assusta muito, porque tem um ministério complicado aí. Aliás, como ironia do destino, em maio de 2019, Pedro Bial, com seu programa na Rede Globo, havia brincado com esta possibilidade, ao ouvir a resposta de Regina de como deveria ser o incentivo a produções culturais. Financiamento coletivo em plataformas digitais que captem com pessoas físicas e jurídicas de todo o país os recursos para a produção de eventos culturais com todas as contrapartidas, entregues e prestações de contas previstas num contrato. Se ainda tivesse Ministério da Cultura, você podia ser ministra da Cultura, mas não tem mais Ministério da Cultura. Não. Claro, faz parte. Não, isso aqui não é meu, não. Eu tô falando. Para falar sobre essa trajetória de Regina Duarte nas suas manifestações políticas, eu converso agora com o editor do Núcleo Metrópole do Estadão, Daniel Fernandes. Tudo bem, Dani? Seja bem-vindo aqui.
Oi, Emanuel, obrigado pelo convite, tudo bom? Bom, você fez um texto muito interessante para costurar essa trajetória de Regina Duarte na política, que não é algo que vem de hoje e que sempre causa um certo barulho, uma certa repercussão. É isso, né, Dani? O óbvio seria você fazer um perfil de quem é a atriz, né? A artista Regina Duarte. A impressão é que todo mundo conhece essa história, bem ou mal, por personagens marcantes na teledramaturgia brasileira. Então você é a Raquel de Vale Tudo. Mas eu tenho a minha consciência limpa. E é com ela que eu vou ter força, é com ela que eu vou subir. Viúva Porcina, acho que principalmente a Viúva Porcina de Roque Santeiro. Ele quer me deixar doida e tá conseguindo. Menina, ele some com meus boi. Malu Mulher, lá em 79. Eu não sei o que você faz, como? O que eu posso te dizer? Isso é uma coisa tão pessoal. Envolve tanta coisa. A ideia que a gente teve, olhando um pouquinho a trajetória dela... E tem a coisa do Namoradinha do Brasil. Tem a coisa de Namoradinha do Brasil, porque foi uma novela também que ela ficou conhecida como Namoradinha do Brasil. Então todo mundo conhece esse lado artista, esse lado atriz, claro, que é a persona pública dela. Mas quando é a cidadã Regina Duarte, que foi como a gente decidiu escrever, ela tem passagens pontuais, mas muito marcantes. E aí a gente basicamente lembrou nesse perfil, não sei se é perfil, a gente pode chamar de perfil, a gente lembrou de duas passagens que todo mundo também lembra, que é o lado político, vamos dizer assim, da Regina Duarte. É a lembrança de 2002, quando na campanha, na verdade 2001, né, que elegeria, na campanha presidencial em que o Lula seria eleito pela primeira vez presidente da República, ela vai a público dizer que tinha medo daquele possível governo do PT. Estou com medo. Faz tempo que eu não tive sentimento. Diz que tem medo de perder as conquistas dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, né? Bom, história o Lula lança a carta ao povo brasileiro, governa durante 8 anos, elege Dilma se reelege. Em 2018, e ela ficou muito marcada por isso, né? Quer falar, abrindo um parênteses, ela apanhou muito por assumir essa postura do eu tenho medo ali em 2001, né, Dani? De se manifestar publicamente sobre política. A gente está falando de 2002 e talvez o normal fosse se manter neutro ou ir para o outro lado do espectro político, né? Então, historicamente a classe artística sempre esteve muito mais à esquerda. Qualquer artista que se manifestasse diferentemente da esquerda naturalmente atrairia atenções e apanharia, né? Como se estar à direita fosse um erro, um erro histórico, né? Um erro, nossa, você está cometendo um erro histórico. E isso ficou muito marcado na trajetória dela, né? Mais recentemente, bom, aí o Lula já está preso, né? 2018, campanha presidencial, ela fala muito, ela se posiciona a favor do presidente Bolsonaro, do então candidato Bolsonaro, né? Ela fala, e essa frase repercutiu muito também, né? Uma entrevista dada até para o Biratã Brasil aqui no Estadão. A homofobia de Bolsonaro é da boca para fora. O Brasil inteiro já sabe disso, o Brasil inteiro já tá com ele, agora só falta você. Vem pro 17. E muito naquela campanha estava se discutindo essa pauta e esse comportamento do então candidato Jair Bolsonaro. Também ficou, até hoje, extremamente marcada, né? Então, dois pontos muito pontuais, com perdão do trocadilho, né? nem do trocadilho, mas da redundância, mas pelos quais ela ficou muito marcada. E aí a gente costurou o texto dessa forma, né? E aí ela deu um passo além, né? Porque uma coisa é Regina Duarte, PSDB 2001, outra coisa é Regina Duarte apoiando... Não é só a Regina Duarte antipetista, essa a gente já conhecia. É Regina Duarte que também apoia o Bolsonaro, ou seja, ela foi mais à direita. Ela foi mais à direita e ela... Mas você sabe, Emanuel, que ela teve até uma... Ela não é política, obviamente, né? E a gente já teve outros, principalmente no Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, algumas escolhas que não são convencionais, né? A gente já teve Zico como ministro do esporte, Pelé como ministro do esporte, verdade. Gilberto Gil como ministro da Cultura, e agora ela assume uma secretaria. Mas eu acho que ela foi muito hábil, né? Porque ela assumiu sem assumir. E isso, se você pensar do ponto de vista político, é muito inteligente, porque ela consegue... deixa eu sentir o que é isso. Deixa eu entender o que é isso. Deixa eu entender quem são essas pessoas que estão nesse governo.
bem ou mal, é um ministério que precisa de ação, né? Ele tem muito essa discussão ideológica o tempo inteiro, desde antes até do presidente Jair Bolsonaro assumir, mas de concreto não é mais um ministério, é uma secretaria parada, né? Sem dúvida. Estagnada e que não se produz. Sem dúvida. Então eu acho que foi muito hábil também da parte dela essa decisão de vamos fazer um teste para ver o que acontece, né? Tem toda a razão, até porque, como bem a gente observou nesse texto, a gente conhece um pouco da persona artística e política de Regina Duarte, de pelo menos aquilo com que ela se identifica, mas pouco conhecemos ou nada conhecemos do que efetivamente ela tem de projeto para a cultura do país. Pois é, e agora... Eu acho que é o grande ponto de interrogação que surge agora. Caso ela assuma efetivamente. Quais são os planos dela? Né? Exatamente. Então eu acho que nesse sentido é muito interessante você olhar o que ela vai trazer, né? Porque eu acho que o que precisa é isso, né? A gente fica muito na discussão e com toda a propriedade, uma observação do que está acontecendo no Ministério da Cultura, mas eu até estava conversando sobre isso recentemente. Quais são as ações do Ministério da Cultura, né, nesse último ano? O que de efetivo foi feito? Agora parece que ia ter um prêmio nacional das artes e que com toda a razão foi pormenorizado, que ficou menor por causa de tudo que aconteceu e não precisa ficar com Alvim e a gente não precisa ficar repetindo aqui. Falta projeto, falta ação. Se ela vai conseguir ser essa pessoa que vai fazer isso, melhor. Mas a cultura precisa caminhar, né? A cultura ela precisa ter projeto, precisa ter mais do que ela tem hoje, né? E hoje você tem, de novo, só uma discussão. Você não tem ações. A gente não discute em cima de ações, a gente discute em cima de pessoas que foram colocadas lá e que causam nas redes sociais. A gente precisa... Quais são os projetos? Talvez ela seja a pessoa que consiga trazer alguma coisa de projeto, né? Esse é Daniel Fernandes, editor responsável pelo Núcleo Metrópole, participando aqui hoje do nosso programa. Obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço, estou à disposição. Regina Duarte é um exemplo não muito comum de um artista que se posiciona ideologicamente à direita. No Brasil, existe uma percepção que grande parte da classe artística é de esquerda. Exemplos não faltam, como Gilberto Gil e Chico Buarque. O rei da brincadeira, o rei da confusão. Um trabalhava na feira, outro na construção. A quem a gente muito deve, de quem a gente muito gosta, que é o Lula, e também a aspereza desse confronto natural que é preciso vivenciar nesse momento entre as forças da progressão, as forças do avanço e as forças do atraso. Aqui tem as duas coisas hoje e a gente tem muito prazer em estar aqui, né, não, Chico? Demais. Aliás, eu faço minhas as palavras do Gil, não tenho mais nada a acrescentar. Ele disse tudo que eu penso. E é muito bonito, então, aqui, dezenas de artistas reunidos para cantar e para mandar essa mensagem de esperança pela libertação do Lula. Vai passar nessa avenida um samba popular. A diferença é que artistas que se identificam ideologicamente com o centro ou com a direita sempre foram vistos como minoria ou com pouca voz ativa. Mas esse cenário mudou de alguns anos para cá. A noite além da noite me faz lembrar o que eu não vivi. Um desses artistas que migrou de campo ideológico ao longo dos anos é o cantor e compositor Lobão. Já foi mais identificado com a esquerda e com o próprio PT, especialmente nos anos 80, e chegou a declarar apoio à eleição de Lula em 2002. Depois se decepcionou com o partido e se tornou um dos principais críticos do petismo. Já identificado com a direita, chegou a apoiar Bolsonaro na campanha em 2018. Hoje, no entanto, o músico é um dos grandes opositores do presidente e, por isso, um dos alvos preferidos dos bolsonaristas. E é com o cantor e compositor Lobão que conversa agora sobre Regina Duarte, as dificuldades que um artista ideologicamente diferente da maioria enfrenta no país e a cultura no governo Bolsonaro. Tudo bem, Lobão? Tudo bem,
Emanuel. Lobão, primeiro eu queria colher um pouco da sua opinião em relação à escolha de Regina Duarte pela possibilidade dela assumir a Secretaria Nacional de Cultura, depois de tudo que aconteceu com Roberto Alvim. Como é que você vê essa opção ainda que não foi efetivamente concretizada? Com apreensão, né? Porque a Regina é um amor de pessoa, uma pessoa doce, querida, etc e tal. Estou muito mais preocupado com o que o governo pode fazer com a Regina Duarte do que a Regina Duarte pode fazer com o governo. Eu acho que a agenda cultural do dodói deformado do governo, ela preponderará, né? Eu sei disso porque eu fui chamado no dezembro passado para falar com o Osmar Terra sobre cultura. O próprio Osmar Terra, naquela época, no Ministério da Cidadania, dizendo: olha, Lobão, eu queria algumas dicas aí, porque eu de cultura só entendo de berimbau, porque eu jogo capoeira. Então esse é o nível, né, das pessoas. Eu alertei para que não houvesse revanchismo. Para poder terminar esse fluxo, a gente tem que, de uma maneira ou de outra, parar, começar a conversar com o adversário de maneira civilizada, né? Poder amenizar esses ódios irreparáveis. Isso o governo não tem a menor vontade de fazer. E fora isso, né, o governo tem uma agenda bastante tacanha. Veja, desde o negócio da Lei Rouanet, que eles já conduziram para os evangélicos, já um segmento bilhardário, né? É tudo muito equivocado, né? O próprio Bolsonaro já vem querendo podar todas as arrecadações de direitos autorais dos artistas. Ele interfere com a assinatura, por exemplo, dando isenção aos hotéis de arrecadação de direitos autorais. Isso tudo vem de cima, né? Ele mesmo declarou que terá a palavra final contra a cultura. E ele tem isso é uma agenda muito forte no governo. O que significa que seria ingenuidade achar que a Regina, com sua aura cor-de-rosa, ela só vai simplesmente fazer uma cortina de fumaça cor-de-rosa, que seja, para toda essa agenda fascistoide do governo. Esse mito nacional, o nacionalismo, o evangelismo fundamentalista, a perda de liberdades, essa guerra contra o marxismo cultural, toda essa balela toda, mesmo porque você vê que todo o staff do Roberto Alvim prossegue. Aquele terraplanista lá na Funarte, o outro evangélico na Ancine, né? O outro lá na Biblioteca Nacional. Está totalmente povoado de bolsolavistas do Ministério da Cultura. Ô Lobão, essa sua posição não significa necessariamente um retorno à esquerda. Você só está em oposição ao governo Bolsonaro, é isso, Lobão? Mesmo porque, sabe, o que eu acho mais absurdo é achar o governo Bolsonaro de conservador. O governo Bolsonaro é retrógrado, anti-intelectual, reacionário. Não tem nada a ver com conservadorismo, com direita. Agora, se quiserem se apossar desse tipo de termo, eu abdico, eu sou do rock, pronto. Sou do rock, não. Há de se entender que o Bolsonaro só existe sob chancela do PT. Mais imoral do que votar no Bolsonaro seria permitir, depois de 15 anos do PT no governo, sem nenhuma crítica, depois de uma presidência como a Dilma impedida em 2016, elegeu o Haddad em 2018. Isso realmente seria o cúmulo do macunaísmo. É muito mais difícil ser um artista conservador, um artista à direita no Brasil? Olha, arte não pode ser conservadora, né? Qual foi o período da história do mundo em que a arte foi conservadora? Da Vinci, Botticelli, Michelangelo. Qual é o período da arte que foi conservador? Primeiro de tudo, né? Então, o conservadorismo no mundo todo deveria, isso foi eu que sempre pleitei, porque eu tenho, sim, muitos influxos conservadores, mas eu não posso me considerar como um perfil de um homem conservador, né? Entendi. Nem tampouco num perfil de nada, porque eu sou lobônico, eu não consigo me enquadrar em perfil nenhum, né? Mas a arte, em geral, as pessoas têm que entender isso. A arte sempre foi e sempre será revolucionária, né?
Então eu lido com arte, sou um artista, sou um músico, então eu não posso ser eminentemente conservador. Nem eu, nem o T.S. Eliot, nem seja lá quem for. Você pode ser conservador em costumes, em determinados tipos de agenda, mas você passa a se tornar uma pessoa muito difícil de ser enquadrada por fazer arte e por pensar que você tem determinados... Por exemplo, eu penso assim, a melhor fotografia instantânea agora, o governo da Inglaterra agora cunhou a medalha, uma moeda comemorativa do Queen. Essa convivência da arte transgressora com um governo conservador, para mim, seria um bom modelo do que eu estou falando, sabe? Essa convivência, né? Mas a gente não pode... Agora, nesse momento, é muito importante as pessoas entenderem que não existe, dizer para as pessoas, não existe arte conservadora. Então, um projeto cultural conservador é um absurdo. Muito bom, ouvimos cantor e compositor Lobão gentilmente atendendo a nossa reportagem. Obrigado pelo papo, viu, Lobão? Eu que agradeço, Manuel, foi maravilhoso, espetacular, e vamos torcer para ver se a gente consegue mudar os caminhos do Brasil para caminhos mais interessantes e mais ricos, né? Para finalizar, vamos ouvir a análise do editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig. Para ele, parte da classe artística, mesmo mais à esquerda, vê com bons olhos o nome de Regina Duarte, mas acredita que o aspecto ideológico da cultura não deve mudar dentro da secretaria. No final de semana, a coluna do Estadão publicou uma declaração da Paula Lavigne, que é hoje uma empresária muito importante e influente no meio cultural e artístico brasileiro. É ex-mulher do Caetano Veloso. E com muito lobby na política também. Com muito trânsito na política. Conhece muita gente em Brasília. E ela acho que deu a senha ali, dizendo assim, olha, ela é de direita, é conservadora, mas não é nazista. Fazendo uma alusão, uma ligação imediata com o Alvim, que tinha acabado de ser demitido na sexta. Então eu acho que ali ela deu meio que o tom do que uma parte, pelo menos, da classe artística está pensando com relação a isso, né? É óbvio que os artistas mais à esquerda, na verdade mais orgânicos no PT, mais ligados ao PT, né, mais petistas, bom, rechaçar qualquer que seja a escolha, né? É natural, estão na oposição, né? Há muita ingenuidade também, principalmente nas redes sociais que você vê, né? Como se imagina, né? Um governo que seria como se... o Bolsonaro vai escolher quem agora? O Chico Buarque para convidar um cara de esquerda? Não vai, né? Ele vai convidar alguém conservador, né? Aliás, a gente também publicou isso na segunda-feira, com ou sem a Regina, o título da coluna era esse, continuar sendo uma área de guerrilha. A cultura para o presidente Bolsonaro, de, como eles chamam, a despetização, desaparelhamento. Aí é óbvio que a título de desaparelhamento você acaba às vezes fazendo um aparelhamento de sinal contrário, né? Mas enfim, a linha mestra do que o Bolsonaro determinou ao Roberto Alvim, ela deve continuar muito, até onde vai a nossa apuração, ela continua, quem quer que seja o próximo secretário. Até porque o Bolsonaro estava entusiasmado com o Alvim, até derrapada mesmo. Ele havia prometido ao Bolsonaro entregar a este governo uma arte conservadora, uma concepção, uma política artística, melhor dizendo, uma política cultural. Uma política cultural de viés fortemente conservador e ideológico, como o Bolsonaro queria. Então, o Bolsonaro achava, até onde a gente tem apuração, o Bolsonaro achava que o caminho era esse, que ele havia finalmente achado um eixo com o Alvim. Mas aí, obviamente, depois do que aconteceu sexta-feira, ele teve que demitir o secretário. Então, a Regina, eu imagino que possa ser um rosto público do Ministério. Exato. É óbvio que ela terá autonomia, porque ela é uma figura pública muito conhecida e tal. Ela tem uma simpatia pelo presidente. Ela foi corajosa a declarar apoio para ele ainda na eleição do segundo turno, né, quando a classe artística estava inteira com Fernando Haddad. Mas é mais provável que nesse arranjo ela será um rosto público e terá alguém do lado dela ali que seja mais o executivo da área, mais ligado às questões ideológicas e os fundamentos do que hoje a gente chama de bolsonarismo. Grosso modo, só para ilustrar, um pouco do que foi o Gil com o Juca Ferreira, quando o Juca Ferreira... Se eu não estou enganado, estou puxando aqui pela memória, o Juca Ferreira já estava no Ministério do Gil
E depois veio suceder o ministro. Quando o Gil saiu lá do ministério do Lula, o Juca virou ministro de fato e de direito. Seria um arranjo um pouco nesse sentido. Ela tem mais trânsito, vamos dizer assim, com os artistas do que o Alvin. O Alvin estava muito belicoso, né? Muito no confronto. Não parece ser esse o estilo dela. Aliás, ela gostaria de fazer uma aproximação do governo Bolsonaro com a classe artística. Não será fácil. Não é fácil essa ponte. É inegável a coragem da Regina, numa classe artística que é majoritariamente de esquerda, por circunstâncias históricas, eu diria, no Brasil, ela ter tido coragem de se posicionar. Em 2002 ela apanhou muito. Por essa manifestação, que eu não acho ilegítima de maneira nenhuma, ela ter aparecido no programa de um candidato, mas estava a classe artística praticamente com o Lula. Né? O PSDB tem, sim, uns artistas, sempre teve, né? Artistas ligados ali ao PSDB, minoritários em comparação com o PT, mas sempre teve. O Bolsonaro não. O Collor teve, até o Collor se apoiou em figuras da TV, da música sertaneja, na virada dos 80 para 90. O Bolsonaro ainda carece e esse apoio é importante para ele. E nos Estados Unidos já não é tão assim, verdade, né? Você tem uma gama muito grande de artistas hollywoodianos republicanos, por exemplo, o próprio Clint Eastwood, que é um nome muito forte da indústria cinematográfica e que é assumidamente republicano, né? E tantos outros. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.